Marcos 5, do 21 ao 24 e do 35 ao 43. Leia comigo, por favor. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão que estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e impõe as mãos para que sare e viva. 35. Estando ele ainda falando, chegaram algum do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito planteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe desse de comer. Pode sentar, irmãos. Viu que o texto não é o mesmo, né? A palavra de domingo que o presbítero Alex trouxe me comoveu, né? Bastante, né? Mas hoje nós vamos alimentar mais um manjar de Deus. Amém? Então, amados, quero adiantar que não é a mesma mensagem, eu quero deixar frisar isso aí. É um outro evento, tem a mesma direção. Nesses últimos dias, Deus tem falado conosco sobre a fé. Não quero espremer a Bíblia, né? Ela se diz por si só, mas eu quero tirar algumas coisas aqui que nos dá esperança, ou seja, que nos leve a pensar. Quero colocar palavras ou pensamento na voz, ou na vida de Jairo. Vou tentar buscar isso aí. Amados, nós somos iguais perante Deus desde de sempre. Naquele tempo, as pessoas também tinham os mesmos problemas nossos. Pode ter experimentado coisas diferentes? Podem. O Jairo ajoelhou diante de Jesus. E hoje nós também podemos fazer isso, fazemos isso, prostramos diante dele. Não somos diferentes, somos humanos, temos as mesmas dificuldades, mesma coisa. Mas o contexto aqui, esse fato que acabamos de ler, é interessante, não que a Bíblia não seja toda interessante, né? Mas fala de um pai de família com certo grau de importância, que estava no meio daquela multidão, né? E na iminência de acontecer uma tragédia, né? Que aconteceu, né?
a morte da filhinha dele. Jairo foi ao encontro de Jesus. Irmãos, aqui, não é o que é importante aqui, não é Jairo, e não é nós, né? O importante aqui, o centro aqui é Jesus, né? O nosso Senhor. E então eu quero tentar passar para os irmãos que as possíveis falas ou pensamentos de Jairo. Eu quero com esse objetivo. Dentro desse intervalo, houve um intervalo, o clamor dele, quando ele foi buscar Jesus, até a cura, né, esse intervalo, e no meio desse intervalo houve uma interrupção, da mensagem do presbítero Alex, foi a interrupção. Então, eu vou buscar alguns pensamentos de Jairo nesses intervalos. Então, dentro desse intervalo, entre o clamor e a providência divina, que eu vou trabalhar. Existem 4 eventos, tudo juntinhos aí. Aqui eu trouxe em maio, né, do ano passado. Jesus acalmou a tempestade, né, aquele milagre ali. E depois o rapaz endemoniado, ele saiu aqui do mar da Galileia, atravessou para o outro lado, né, ali um outro acontecimento. De lá ele retornou, curou a mulher e também ressuscitou a filha de Jairo. Então os eventos são muito coladinhos, muito pertinho do outro aí. Se lemos os versículos anteriores, igual eu falei, Jesus tinha acalmado a tempestade, né? Só que é o seguinte, a palavra diz que quando ele atravessou o mar, né, ali acalmou a tempestade, do outro lado, ele expulsou aqueles demônios milagrosamente daquele homem. O que ele trouxe para aquele homem? Aquele homem vivia entre o sepulcro, a Bíblia diz que ele se feria com as pedras, né? E aí Jesus restituiu a vida daquele homem, restituiu ele a família. Ou seja, ele recuperou a saúde física, mental. E quem que esse homem tornou? Ele tornou um proclamador das grandes coisas que o Senhor lhe fizera. Mas Jesus agora retorna para onde já tinha saído. E o que ele encontra lá? Uma multidão. Uma multidão esperando ele. Nós vemos aqui que as notícias daquele rapaz havia chegado. Havia a notícia daquilo que Jesus fez, que aquele rapaz havia chegado do outro lado da multidão. E a multidão aguardava. E é interessante que as notícias chegaram, chegaram antes do próprio barco de Jesus. O pessoal já sabia o que tinha acontecido lá. E no meio dessa multidão, quem que estava lá? Estava a mulher, com aquela enfermidade, o fluxo sanguíneo, que problema lá, e também Jairo. Estavam lá. Esse homem chamado Jairo, quem era Jairo? Eu fui nos evangelhos, né? E rapidinho Marcos fala que ele era o principal da sinagoga. Mateus fala que ele era o chefe. E Lucas fala que ele era príncipe da sinagoga. Bem, eu também consultei outras fontes, né? Do nosso pastor, né? Para não falar abobrinha, né? Quem é esse rapaz? Quem realmente é ele, né? E ele foi sucinto, claro, comigo, né? Rapidinho. Ele era um judeu reverente, pai de família, e não era fariseu. Era um religioso, um judeu praticante e dono de uma sinagoga. Dono da igreja. E era bem conhecido. Os evangelistas era conhecido porque os evangelistas já chamaram ele por nome e falou a função dele. Então,
Quero buscar então para os irmãos as palavras que eu vou usar aqui nesse sermão, as palavras talvez, poderia, possível, que isso indica possibilidade, presunção, né, ou suposições. Então eu vou usar isso aí e vou tentar fazer uma narrativa que poderia ter passado na mente de Jairo, como eu disse antes. Ou poderia ter falado, na Bíblia não está escrito, mas ele poderia ter falado. Nós vamos entender o porquê. Nesse intervalo entre o clamor e a cura, eu vou tentar interpretar o discurso aqui, né? Interpretação de discurso, quando uma pessoa fala, você usa 4 perguntas, né? O que essa pessoa disse? O que essa pessoa não disse? O que essa pessoa queria dizer? E o que essa pessoa não queria dizer? Mas deixa para lá. Isso aí eu usei esse método para interpretar, um pouco eu domino isso aí. Mas não é para os irmãos se preocupar com esse tanto de coisa que eu falei aqui. Deixa isso para lá, né? Mas vamos lá. Talvez Jairo, por ser dono de uma sinagoga, judeu praticante, bem conhecido, sentisse o direito de estar ou ter privilégio com Jesus. Talvez. Coisa do tipo, eu deveria ser atendido na frente daquela mulher. Que é a mulher que nem nome tinha, como diz o presbítero Alex, né? Enfatizou isso aí. Certa mulher. Até mesmo porque ele poderia ter pensado isso. Primeiro, ele é ser humano igual nós. Era, né? Mas a filha dele estava à beira da morte, quando ele foi clamar ao Senhor. E o desespero, você vai à fonte onde vai resolver o seu problema, e logo é interrompido. Acontece um obstáculo. Então ele poderia ter pensado que teria privilégio porque eu sou uma pessoa conhecida, sou uma pessoa que sou dono de uma sinagoga, o poder econômico dele também era relativo, né? Relativamente bem. Então, que poderia levar à morte dessa menina com essa enfermidade? Contanto que levou. Então, estou falando aqui antes da morte. Os pensamentos que poderia ter acontecido com Jairo. Agora, é possível que teria outra coisa. É possível que ele teria procurado ajuda dos médicos fora? Grande possibilidade. Grande possibilidade. A menina, aqui a doença fala recente, né? Fala ali recente. Mas, de repente, essa menina já tinha desenvolvido algum tipo de doença que a Bíblia não relata, que se vinha doente há um tempo, que vinha enfermidade há um tempo. Mas poderia ter procurado médico. É possível. E isso não parece com nós também? Também parece comigo. Vou pegar a ajuda dos profissionais para depois clamar a Deus. Ou aqui não acontece, né? Já havia demonstrado a fé inabalável no Senhor Jesus quando foi ao seu encontro. Estava com fé, fé inabalável. Mas até aquele momento, sua fé parecia firme. Vemos que, no mínimo, ele teve que, para chegar até Jesus, ele teve que abrir caminho na multidão. Por que a Bíblia chama de multidão? Não era poucas pessoas. Em volta de uma pessoa
fazendo milagre, eles buscando as necessidades diárias, né? Cura, muitas outras coisas diante de Jesus, é o que mais eles procuravam, né? Agora, ele com certeza também ficou sabendo que Jesus tinha feito com Gadareno, eu já falei isso aqui antes. Com certeza estou sabendo que Jesus tinha expulsado aquele demônio daquele rapaz e restituído ele à família. O texto diz que quando ele aproximou de Jesus, ele prostrou. Prostrou aos pés de Jesus, acreditando que somente Jesus poderia reverter aquele quadro. E realmente é. Olha, amados, aquela tragédia que eu chamei aqui no início, né, a morte da filha de Jairo, é uma tragédia. Por quê? Quando falo isso, eu não sei se tem pessoas aqui que já perderam, né? Perderam ente querido. Para nós o baque é tremendo. Não deixa de ser uma tragédia. Agora imagina Jairo. Jairo era a única filha. O Evangelho fala que é a única filha de 12 anos. Uma filhinha, uma criancinha. Então foi uma tragédia para ele. E eu não vejo outro nome para isso aí. O que é normal, como disse o meu pai, quando eu perdi meu irmão, o meu pai, né, que era vivo na época, disse para mim assim, não conformo com isso. Eu que tinha que ir primeiro, porque é o natural, né? Agora você me acompanha, o que poderia estar acontecendo com Jairo? Criança apenas de 12 anos. Então vamos tirar algumas lições desse texto. E a primeira, eu coloco, as tragédias têm a capacidade de nos quebrantar. Tantas dores, né, as aflições que nós passamos, tem essa capacidade de quebrar o ceticismo da gente, tem onde a gente passa a acreditar em coisas que a gente não acreditava. Então, ele prostra e faz uma oração. Né? Oração, prostra diante de Jesus e faz uma oração rápida. Jesus que pede para, vai à minha casa, né, e põe a mão sobre a minha filha, né, para curar, né? Eu quero observar com os irmãos que quando ele pede a Jesus, quando ele clama a Jesus ali, Jesus disse que iria. Aqui no 24, confirma só na primeira parte comigo, ó. E foi com ele. Jesus foi com ele. Lógico, agora já começa a criar aqui o obstáculo, né, da mulher do fluxo sanguíneo, né? Mas aqui, ó, e foi com ele. Jesus foi. O que aprendemos aqui? Que Jesus, que Deus ouve as nossas orações. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Tanto nossos clamores, nossas petições, nossas inquietações, né? Aquela angústia que ele estava passando ali, aquele medo, né, da filha dele morrer, antes da filha dele morrer, aqui estou falando antes. É tão pertinho os fatos aqui que a gente, para não atropelar. Amados, quando clamamos a Deus, Ele nos atende. Isso é fundamental, porque Ele sabe das nossas necessidades. E também vemos que quando clamamos a Jesus, convidamos Ele para ir à nossa casa, Ele vem ao nosso lar. Entra na nossa família, no nosso casamento, entra nos nossos conflitos, nos nossos problemas. Quando convidamos, Ele vem. Ele
transforma, quando Ele entra, Ele transforma o nosso íntimo, a nossa angústia, em um refrigério. Ah, glória a Deus por isso. Outro ponto, outra lição, que nas tragédias parece que as coisas não colaboram. Não estou falando novidade aqui, né, mano? Parece que as coisas não colaboram. Agora, esse intervalo aqui entre o clamor e a interrupção da mulher, estou aqui dentro desse intervalo, eu estou dando ênfase nisso, porque cada ponto desse tem uma fala. Jesus, ao ouvir o pedido de Jairo, quando disse, eu vou, né? E foi com ele. Ao sair dali, aquela multidão, o texto continua, o texto apertava ali o texto, não, a multidão, o texto fala que a multidão o apertava. E por quê? Por que eles estavam ali? Porque eles já tinham ouvido o que Jesus havia feito antes. Então, eles ficavam ali perto de Jesus, buscando a sua necessidade imediata. E quando Jesus estava dirigindo a casa de Jairo, mas parou para curar aquela mulher. Aí Jairo poderia talvez ter pensado, por que está perdendo tempo? Por quê? Por que esse atraso? Jairo pensando, por que esse atraso? Esse pensamento é egoísta. Quantas vezes, amados, nós temos pedido a Deus nas nossas orações, porque o crente ora, oramos aqui hoje, e parece que as coisas há um atraso, e Jairo a mesma coisa aqui, parece que entra obstáculo, entra dificuldade no meio, entre eu orei e estou aguardando, sempre se fica na esperança, no aguardo da solução dos nossos problemas, e nesse intervalo aparecem determinadas situações. Para Jairo foi aqui o tempo que Jesus parou para curar essa mulher. Pensamento egoísta? Sim, porque diante do sofrimento alheio, é preciso entender que a bênção de Deus é ilimitada, irmãos, e deve ser compartilhada com todos. Então, quando nós pensamos, eu muitas vezes tenho sido egoísta, as minhas orações são egoístas, às vezes não tenho pensado na necessidade da igreja, né, dos irmãos. Quer entender isso? Primeira coisa que você vai orar, sozinho lá, ora para a tua família. Mas não posso orar para a minha família? Pode, lógico que pode. O problema é você não orar para os outros, deixar só orar para a tua família. Isso é pensamento ou situação egoísta. Então, dentro dessa multidão, apareceu essa certa mulher com essa enfermidade grave, né, que o texto fala que ela gastou todos os seus recursos, lembrando que, sempre lembrando, o presbítero Alex planou muito bem a respeito disso aí, né? Era uma certa mulher, nem tinha nome, era uma indigente. Então, o que Jairo pode estar pensando aqui? Como eu falei no início, fica difícil desvincular totalmente o meu texto do texto dele, que ele leu, que ele pregou aqui. Mas Deus quer falar firmemente sobre fé hoje, de novo, com a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Esta mulher que foi curada por Jesus, né? Quero fazer uma observação aqui. Ela havia 12 anos padecendo com isso aí, com essa enfermidade. E a menina quantos anos tinha? 12.
que nós vemos aqui? Posso dizer com certeza e propriedade, né? O quão é poderoso Deus, já havia planejado tudo isso, havia decretado esses acontecimentos, Ele tinha um propósito com isso. Essa semana nós ainda falávamos, quer dizer, o pastor falava, né, que todos os acontecimentos para nós seja bons ou seja ruins, né, porque nós lidamos com isso, para Deus tudo é bom. Tudo é bom. E então, o nosso Deus tinha um propósito com isso, um propósito eterno. Se Ele trabalhou a fé dos discípulos naquela tempestade, fez o ex-endemoniado, né, o gadareno lá, ser um proclamador das grandiosas coisas do Senhor, curou e salvou aquela mulher. Agora, ele vem aumentando, né, aumentou a fé do Jairo, vai aumentar aqui no decorrer nós lemos, né, ele aumentou a fé de Jairo e dos demais que estavam em volta. A Bíblia não fala aqui, mas com certeza. Para quê? Por que ele fez tudo isso? Para a sua glória. Somente a sua glória. Simplesmente a sua glória. Mas voltamos para aquele pai. Temos pais aqui, né? Voltemos para aquele pai que clamou para Jesus e curar sua filha. E ele foi. E ele foi. Só que foi interrompido. O que aconteceu? O que acontece? Foi interrompido por uma mulher no meio dessa multidão, e essa mulher nem tinha muita importância, poderia o pensamento do Jairo, nem tinha muita importância, imunda, né? Sem valor pela sociedade. Tanto Marcos como Lucas, né, que narra a conversa de Jesus, ali pedindo, né, a cura, pedindo a Jesus a cura, antes da menina falecer, fala que foi interrompido por essa mulher. Se você interpretar o discurso ali dos discípulos, né, quando Jesus pergunta quem me tocou, né, e eles falam assim, a vez que a multidão aperta e diz, quem me tocou? O discípulo poderia dizer assim, que importa? O discurso é esse, que importa? Todos estão te tocando, essa multidão, Jesus. Quem te tocou, somente mais um, ou somente mais uma? Ou seja, é impossível saber, deixa para lá, vamos embora para a casa de Jairo. Tem uma necessidade aqui que, né, um cara conhecido, um dono da sinagoga, né, é o Jairo, Jesus, vamos. Não perde tempo aqui. Mas a necessidade de Jairo foi interrompida literalmente. Se não bastasse, né, aquela multidão também estava, de certa forma, atrasando, né? Entre aspas. Observa o diálogo agora de Jairo com Jesus. Foi tão rápido esse pedido da cura e a notícia da morte, que nesse intervalo ele curou a mulher. A Bíblia não fala aqui assim, fala que ele estava ali, pediu a Jesus, né? E Jesus foi com ele, aí o texto já começa, a multidão, aí começa falando da mulher, aí quando chega lá no 34, né? Que ele fala da mulher, que a mulher, tua fé te salvou, tudo. Aí o 35, estando ele falando, estando Jairo falando. Então, eu estou falando o diálogo nesse trecho. E agora, estando ele falando, aí chega alguém do principal lá da sinagoga, o Jairo, né? Alguém dele, chega e fala para ele, não incomoda o mestre, sua filha já morreu, está morta. Interessante. Talvez ele tenha pensado. Amados, quando estamos em desesperos, né, ansiosos, parece que as coisas não colaboram mesmo. Ainda pensamos mais do que devia. Passam mil coisas pela cabeça nossa. Não é verdade? Quantas vezes, amados, Romanos 8, 28, eu citei para as pessoas, preguei
né, sobre isso aí, que tudo colabora. Mas eu entendia que as coisas colaboravam só para o bem. Eu sou o filho de Deus, sou um cristão, né? As coisas tudo colaboram. Mas não entendia que o mal também colaborava. Não entendia isso. Eu que o texto é voltado direto para a salvação, não entendia isso. Será que isso também não passou na cabeça de Jairo? As coisas deveriam colaborar. E ele poderia ter pensado: Jesus, eu me humilhei, acreditei em Ti, convidei a Ti para ir à minha casa, expliquei a minha situação. Não tem esse tempo para o senhor ficar com esse diálogo com essa mulher. Não tenho. E ele poderia ter desenvolvido uma série de inquietações na mente dele, só pelo fato de Jesus ter parado ali. Entretanto, eu quero dizer que esse atraso havia propósito, né? Havia um propósito. Jesus trabalhando a fé de Jairo, provando a fé dele. E eu te pergunto, amado, será que isso acontece com nós? Ou já aconteceu? Orei, parece que ele me ouve. Parece que ele me ouve. Mas por que demoras? Ou ainda, por que faz para os outros e o meu pedido não é urgente, Senhor? Egoísmo, né? Por que as coisas não colaboram? E ele diz para mim e para você nesta noite: calma, não temas, crê somente. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus só volta a atenção para Jairo depois que a mulher confessou que havia tocado, curada. Ele volta a atenção para Jairo. Aqui foi muito rápido. E aí outro ponto, né? Agora, o ponto fundamental, né, para Jairo. Agora é o intervalo que eu vou falar entre a morte e a cura. Os irmãos estão compreendendo? Agora, entre a morte e a cura. Aí, não temas, crê somente. E nisso Jairo recebia a notícia que sua filhinha havia falecido. Que tristeza, né? Quero que você parasse para pensar que talvez esse pai sentisse no coração: não é possível, não faz sentido. Eu clamei sobre a minha filha, mas parece que ele não me ouviu. E ela está morta, faleceu. Ele ouviu aquela mulher. Porque parou. Aí logo o texto, no 35, né? No 36. Eu leio 35 e 36 de novo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? O 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus ouviu aqui? Jesus percebeu que a fé de Jairo estava sendo atacada na mente dele. Absolutamente. Quando Jesus disse isso para Jairo. Lembra que ele foi com fé em Jesus? Aí teve esse impasse. A filha dele estava viva ainda. Agora a filha morta. E ele recebe essa notícia. E Jesus já sabia na mente dele o que estava passando na mente de Jairo. Não temas, creia somente.
Jesus disse a Jairo, porque ele sabia que estava passando na mente dele. Era angústia, desespero de um pai por perder uma filhinha, dor, medo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Jairo: não se preocupe, meu filho, não tenha medo, tire essa ansiedade do seu coração, tenha fé somente. Nós mortais, quando recebemos notícias tristes desse tipo, diante dessas circunstâncias, né, é meio complicado. Temos a tendência, amado, de ir e nos aconselhar com medo. Vamos aconselhar com ansiedade. Vamos aconselhar com a incredulidade. É isso. Diante de tragédia, diante dessa angústia, há um sofrimento tão profundo dentro de nós que nós vamos aconselhar. É com medo, essa ansiedade que nos mata. E Jesus sabe tudo disso. Amados, isso acontece conosco também. Aconteceu com Jairo, acontece conosco. Só que o Senhor queria ensinar umas coisas para Jairo, que ele era o Senhor do tempo. E tudo estava sob o controle dele. Aprendemos aqui com Jesus, né, que as coisas ele faz na hora certa. Faz na hora certa. Nem mais para lá, nem mais para cá. O problema é nós querer adiantar. Porque eu sou muito egoísta. Deus não atrasa, amados. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas isso, o tempo de Deus é outro. E às vezes clamamos ao Senhor, né? Eu falei nisso, pedimos a Ele, venha Senhor, entra na minha casa, me ajuda no meu lar, no meu casamento. Mas tem 5, 10 anos que eu estou orando para minha esposa, meu marido, meu filho. Quanto tempo? Tem vezes que parece que ele está aprumando, aí acontece alguma coisa, e ele vai fazer na hora certa. Repare que Jairo chama Jesus para ir à casa dele, né? Ele achou que Jesus fosse imediatamente. E para Jairo houve um atraso. Mas não houve atraso, houve a hora certa. O soberano não responde no nosso tempo. O soberano faz o que ele quer. Ele é soberano. Amém. Quem de nós podemos dar ordem ao Senhor? Né? Quem de nós? Aprendemos que esse texto, amados, que eu e você, que no caminhar da vida enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas, buscamos o Senhor em oração, clamamos. Às vezes Ele não responde no nosso tempo, que gostaríamos. Mas uma coisa Ele diz para nós essa noite: não temas, creia somente. E já poderia ter pensado naquele intervalo: as coisas estão muito difíceis, perdi muito tempo, perdi a minha filha. Muito triste, né? Eu desisto porque não há mais esperança para mim. E quando Jesus disse isso para ele: não temas, creia somente, isso foi providencial para a vida de Jairo. Porque diante daquela frase de Jesus, dali para frente, Deus selou a fé dele. Talvez nesse momento você tenha perdido a esperança com a tua família, com o teu casamento. Eu insisto nisso. E perdido também a esperança de caminhar. Eu peço a Deus que nesse momento, né, possa brotar uma esperança dentro do seu coração.
E que você não aconselha com medo, nem com ansiedade, nem com a incredulidade. Creia somente. A frase de ordem de Jesus para esta noite. Não temas, creia somente. E quando essa menina recebe essa notícia, né? Quem tem a palavra final? Quem tem a palavra final? A menina não está morta, mas dorme. Veja a situação daquele pai, né? Ali o velório ocorria com muita tristeza. Muita tristeza. E quando ele falou essa frase, que a menina está morta, mas dorme, né? Riram dele. O texto fala que riram dele, né? Os que estavam lá. Eu digo, os amados, muitas pessoas têm zombado, rido de Jesus, das coisas que Deus tem feito pelos seus. Tem ignorado esse risco de incredulidade. Esperamos que a igreja nunca tenha isso. O texto diz que Jesus entra no quarto onde aquela menina estava, morta, gelada. Havia ali um cheiro de morte. Mas o texto diz que o autor da vida entra naquele lugar e diz: Talita, come, menina, te digo, levanta-te. Eu mando, tenho controle, eu sou o autor da vida e da morte. Onde Jesus entra, calma qualquer situação de alvoroço, amado. Qualquer. E eu vou fazer uma aplicação rapidinho aqui. O tempo nosso já esgotou. Uma delas é que os milagres começarão a acontecer quando nós reconhecemos a nossa finitude, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. Aí os milagres vão acontecer. Tem situação que é irreversível. E só Ele que pode. O importante é que Ele seja glorificado. Segundo, não dê ouvidos ao medo. Lembre que a palavra final das nossas vidas é o Senhor e não é o diabo, não é a circunstância. Ele tem domínio sobre tudo. Nada pode impedir a sua soberana vontade. E a última lição, o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele responde às nossas orações quando quiser e como quiser. O importante é que Ele seja exaltado. O texto aqui, né, diz isso. O importante é que Ele seja glorificado, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Tem domínio sobre tudo, sobre a vida, a morte, calmou o mar, tem domínio sobre a natureza, sobre as doenças. Que aquilo curou aquela mulher, libertou aquele homem, agora salvou essa menina. Então Deus é soberano. Não podemos, nada foge da sua vontade. O que resta nós é submetermos, postarmos diante dele. E a irmã leu a irmã Marina leu o Salmo 121. Eu até separei ele aqui. Busque socorro em quem pode resolver qualquer situação. O Salmo 121 diz assim: eleva meus olhos para o monte, né? Vou repetir. De onde vier o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não domitará aquele que te guarda. Não sei o que está causando alvoroço na tua vida, mas Jesus sabe. Você foi comprado com preço alto, tá? Foi redimido. E a palavra de Deus diz, em Pedro diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele está dizendo nesta noite para nós: entrega de vez. Entrega de vez essa ansiedade. Não temas, tá? Creia somente. Obrigado, amados, pela oportunidade até que Deus nos conduziu. Amém?